meu empregador na Prefeitura de Porto Velho, nós tínhamos, quando fui secretário de Fazenda, nós tínhamos lá o IGN, que era, você não tinha identificação de quem é o proprietário, quem eu posso cobrar o tributo, né? Que é o IPTU ou o ITU, que é o Imposto Territorial Urbano ou do Terreno Urbano. Então eu não conseguia executar e nós fomos então começamos a fazer um recadastramento disso e hoje praticamente não existe mais o IGN, que é o ignorado, proprietário ignorado. Passou-se 20, 30 anos e você não sabia quem era o dono. Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rabelo. Hoje eu estou com esse talento, um homem que tem bastante experiência no ramo de corretor de imóveis, biólogo e servidor público. Sabe tudo sobre serviço público e também sobre imóveis. Se você quer comprar algum imóvel, procura ele aqui ou escuta esse podcast que você vai saber bastante coisa. Nós vamos ter um bate-papo aqui sobre vários assuntos. E eu quero pedir para vocês, se inscreve no canal e mete a chibata aí, porque a gente vai botar para arrepiar agora. É você, ativar você a nossa motivação, é você que manda aqui e se a gente continua ou não continua falando aqui, qual assunto você quer, comenta aí, porque é muito importante para nós. Quem é que você quer que traga aqui? Dá as suas ideias aí para o nosso diretor Gil Amorim. Quem conhece o Gil Amorim? 40 anos de rádio, né? Não tem essa idade toda não, né? Tem nem 40 anos de idade, né? Jovem. Eu tô com Ilson Correia, ele tem 56 anos, só de Rondônia, quantos anos? Tira 5 aí, 51. 51 anos só de Rondônia. Eu pensava que eu era velho de Rondônia, que eu amava Rondônia porque eu tô aqui há 30 anos, mas eu achei um aqui com 50, então dá pra gente aprender bastante coisas que quem não conhece Rondônia lá no passado, a gente pode até trocar umas ideias aqui e aprender alguma coisa junto com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rabelo. Wilson. E eu fico feliz em ter sempre pessoas diferentes, assim, com outras culturas, com outras ideias. E corredor de imóvel, acho que não tinha vindo nenhum aqui não, né? Ainda não. Ainda não, né? Mas é uma área também que eu penso no futuro também, comprar terreno, botar loja, comprar imóveis que esteja em conta. E você vai contribuir muito com essa conversa, tanto para mim, para quem aí já tem o dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro ainda, só tenho na cabeça, na mente. Vende para nós. Tudo começa com plano, né? Tudo começa com plano, um projeto. Isso. Me fala um pouquinho como é que foi a tua infância, o que tu lembra, como gente, assim, um pouquinho, você acha interessante para o nosso público saber, o homem que já foi secretário até da Fazenda e de tudo. Conta um pouquinho lá na infância como é que foi a tua vida. Foi na roça, foi na cidade? Eu sou de origem de famílias humildes também, como praticamente quase todo brasileiro, começa na área rural, né? O desafio é empreender, ser um produtor, para que a projeção familiar ela se estende para que os filhos cheguem a uma universidade, uma boa escola, uma universidade, uma formação profissional. Esse é o sonho, esse é a maioria do sonho dos pais, né? Naquela época, nós chegamos em Rondônia aproximadamente em 71, por aí, na região de Cacoal. Eu era tão pequeno que eu não me lembro o sofrimento que era viajar no famoso pau de arara. Que eu ouvi falar, né? Já. Então, a maioria dos imigrantes de Rondônia que vieram no desafio da formação do Novo Eldorado, chamado pelo governo para formar o Estado, a minha família aceitou esse desafio. E eu não me recordo nem de quando era que a minha família tomou essa decisão. Eu só lembro vagamente na cidade de Jataí, Mato Grosso do Sul, e não me lembro quando a família projetou. Eu me lembro, na minha memória infantil, é que já estava em Cacoal, e quando chegamos lá era só mato. Então tinha a BR-364 e alguns bares, algumas coisas poucas ali na BR. Então não tinha casas, não tinha ruas.
E a minha família, junto com outras famílias que vieram do sul do país, no nosso caso Mato Grosso do Sul, e outros vieram do Espírito Santo, outros do Paraná, começaram então a empreender, a formar a cidade chamada, que no primeiro momento era Cacau, né? Cacau. Por causa do cacau que tinha na projeção, e depois virou Cacoal. Aniversário dela ontem. Isso, né? Aniversário da cidade. E aí agora a gente tem uma história que, como a minha mãe se tornou professora, veio para Rondônia, meu pai era fiscal da prefeitura de Porto Velho em Cacoal, porque lá era distrito de Porto Velho. Imagine você, só tinha 3 municípios, né? Guajará, Vilhena e Porto Velho. Então, essa eu soube agora. Quer dizer que aqui era distrito, Cacoal era distrito de Porto Velho. O meu pai, por nome chamado Nenê, codinome Nenê, Saturnino, ele era fiscal da prefeitura de Porto Velho. Ele foi o primeiro servidor da prefeitura em Cacoal da família. E hoje eu termino também quase a minha carreira também na mesma empresa que o meu pai começou dentro do estado. Aí você já começou trabalhando como servidor público. Mas lá no interior aqui, quando você se lembra, tinha lamparina ou já era luz? Não, era tudo lamparina mesmo, não tinha nada, nem vela tinha naquela época, né? Tinha só lamparina. Só que era curiosidade, entendeu? a base de querosene, né? A base de querosene. Só que curiosidade, porque lá no Ceará eu ainda lembro ainda que era tudo na lamparina. Eu queria saber se Rondônia nessa época também, aí que era mesmo, né? Porque aqui ainda era mais... Isso. Era mais sertão, né? A lamparina era a predominância nas casas, né? Então, o cheiro, o odor, a parte de que a gente não tinha noção de que aquilo fazia o mal, né? Que aquela queima daquele combustível enquanto você dorme, enquanto você come. Mas era o que tinha. Lá nós fazia pavio de algodão, lembro, e molhava e embaixo era querosene. Aqui era o que, tu lembra? Querosene. Querosene. E o pavio. E quando chegou o lampião, aí é uma coisa de louco, né? Era uma coisa super moderna, o lampião, né? aquele véuzinho que tinha você abria, né? E a camisinha, e você lá tocava fogo. Então, aquilo era uma tecnologia fora de série, superação, né, na época. Como as coisas mudam, né? E aí já, então, eliminou-se a lamparina, e em meados ali de 76, mais ou menos, começou a geração os geradores chegaram ali por ali na cidade, né? Aí você estudou e foi secretário em 1985. Aí em 1981 nós migramos para Porto Velho, a família, né? Infelizmente houve um distúrbio familiar, separação, aí a minha mãe veio para Porto Velho, nós viemos depois, e aí ingressei em 85 na prefeitura de Porto Velho, estou até hoje na mesma empresa que me contratou, ainda estou como empregado da prefeitura de Porto Velho desde 85. Então sai prefeito, entra prefeito e tu continua lá. Sai prefeito, entra prefeito, e nós estamos aí colaborando com o desenvolvimento da cidade. Então, isso é um prazer, né? Saber que a cidade cresceu e nós estamos colaborando com ela. Então tu é aquele cargo que já não pode mandar embora, ou não? Eu sou efetivo do município. Efetivo do município. Então, entra prefeito e sai prefeito. Eu peço para ir embora logo aqui uns dias, porque eu vou me aposentar, né? Então aí eu peço para sair. Já está chegando a hora de se Falta aposentar. pouco. Já comecei a dar entrada na documentação. Atua também no meio ambiente. O que tu fez durante esse período de tão relevante para quem não te conhece aí, para conhecer coisas benéficas para as pessoas? Eu me formei em biologia, eu sou biólogo, né? A minha formação, mas quando eu entrei na prefeitura, em 85, eu tive o privilégio, né, de, não sei, pessoas gostam de mim, parece que é de graça, né? E o meu perfil profissional como técnico, então, desde que entrei na prefeitura, pouco tempo, eu fui assumindo cargos e foram me convidando, e entra prefeito, sai prefeito, secretário, sai secretário. E eu sempre participei da área técnica, né, do município. Biólogo. Como biólogo, eu me formei depois, e aí que apareceram mais oportunidades, nós fomos colaborando com as administrações. Então, já passaram, o meu primeiro prefeito foi Tião Valadares, né? Um abraço para o Tião Valadares, um excelente engenheiro. Ele foi o meu primeiro prefeito, me contratou naquela época, em 85. Naquela época, parecia que o pessoal laçava o pessoal na rua e falava, vem trabalhar na prefeitura. O pessoal, não quero não, né?
não quero não. Esse foi qual prefeito? O número qual? Você lembra, não? O prefeito Tião ainda foi na época que ele era indicado pelo governador. Não era prefeito eleito ainda, não. O Tião foi indicado pelo governador, então foi o primeiro prefeito. Não tinha eleições municipais. Eu não sabia que tinha sido esse nome aqui como prefeito. Tião Valadares, Sebastião Valadares, um excelente engenheiro. Ele foi escolhido pelo então governador Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. O Jorge Teixeira que indicou. Indicou exatamente o Tião Valadares, e ele era o prefeito de Porto Velho por indicação do governador. A prerrogativa era do governador indicar os prefeitos, né? E o primeiro, depois do Tião, teve o Guedes Tampão, no primeiro momento, antes das eleições. Aí o primeiro eleito foi o Jerônimo Santana. O primeiro prefeito eleito democraticamente de Porto Velho foi Jerônimo Garcia de Santana. Meu primeiro prefeito-chefe, né, eleito, por voto direto. Então a cidade é nova, né? O estado é novo, né? A Porto Velho, a capital, por ser mais antiga, a primeira, mas ainda é uma cidade, é um estado ainda em formação. Já tem o seu perfil produtivo, a pecuária é forte, né? A questão do comércio é forte, a indústria ainda é um potencial a ser explorado, porque nós temos áreas públicas, temos energia, né? Ainda é alguma coisa que está engatinhando, acho que deveria ter um processo já de aceleração, e a gente acredita que isso deve acontecer pelos anos aí para frente, não muito distante. Aqui eu estava vendo também que você teve secretário lá de Machadinho, foi quanto tempo lá? Machadinho é uma oportunidade, eu conheci o prefeito Paulo da Remap, um abraço Paulo, foi reeleito agora, né, como prefeito, bem votado, contra 3 candidatos, e eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo, e também foi mais um reconhecimento técnico. Eu estive como secretário de planejamento e estive 8 meses à frente e só voltei para Porto Velho, fui emprestado da Prefeitura de Porto Velho para lá, tem a legalidade de você ser cedido. É exatamente isso que eu estava matutando aqui na minha cabeça. Como é que a pessoa é secretário do município e vai para outro? Eu ia perguntar isso para você, você acabou respondendo. A lei permite que por interesse público de ambas as partes, há um acordo de cedência. Então eu vou com ônus. Foi emprestado. Fui emprestado e lá fiquei na pasta de 8 meses, na verdade, né, como secretário de planejamento, e pude contribuir com o desenvolvimento do município, mas por questões de saúde familiar tive que retornar com urgência, né? Minha esposa acabou tendo um problema de saúde e aí eu tive que retornar para Porto Velho urgentemente por causa dos sistemas que precisava fazer uma cirurgia de urgência. Então posso emprestar o Alexandre lá para o pessoal do mercado lá em Pimenta, em Jipará, só não pode aqui, né? Tem que emprestar o cara. Não pode emprestar quem é bom, né? Mas tu é bom, você foi emprestado já porque era para ganhar mais lá, né? Infelizmente no setor privado não pode prestar, né? Demite-se e contrata do outro lado. Então não tem jeito não, Alexandre. Vai ter que ficar aqui, Alexandre. Tu já foi candidato ou não? Alguma vez não? Olha, eu em 2010, assim que eu estava secretário de Fazenda, né? Tive a oportunidade de ser secretário de Fazenda pela primeira vez como secretário de Fazenda em 2010. Nesse período eu fui secretário de Fazenda, fui secretário do Meio Ambiente e terminei na gestão como secretário da CEMUS, de Serviços Básicos, né? Então acabou que eu tive essa experiência de gestão direta, né, do prefeito. Não foi candidato, não. Aí assim que eu voltei secretário de Fazenda e por um ajuste da administração eu deixei de ser secretário e naquele momento eu achei que seria favorável sair candidato a vereador, né? Aí saiu. Saí. Mas as coisas não são tão fáceis como a gente pensa, vou sair candidato, né? Naquela época era 3 meses e meio de campanha, hoje é 35 dias praticamente, né? 45 dias na verdade, 30 dias mais 15 próximas eleições. Eu quase morri de tanto trabalhar nessa cidade, montei uma boa equipe, a equipe era pequena, dinheiro era difícil, né? Não tinha apoio partidário, não tinha apoio. E toquei a campanha com o recurso que eu tinha próprio e dos amigos que acreditaram na campanha. Ainda tivemos
pasme, 776 votos. Esse número eu não esqueço. E aí até agradeço, né, ao povo que acreditou naquele momento que nós podíamos contribuir um pouquinho mais, mas infelizmente a cota de corte era muito alta. Naquela época não ganhava com 700 e pouco. Imagine agora, né? Então, pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre outros assuntos, inclusive sobre para assuntos de imobiliário, imóveis. A gente vai entrar nesse assunto. Perfeito. Aguarda um pouquinho aí. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Olá, pessoal, estamos de volta com o Podcast Rabelo. Estamos trabalhando por conta de Supermercado Rabelo. Só não compra quem não quer. Quem tem carro vende carro, quem não tem vende pé. Tem promoção para homem, para menino e para mulher, né? Olha só, pessoal, nós estamos com um homem aqui. Quando a gente for botar mais Rabelo, vai ter que pesquisar aí onde é que tem terreno aí para botar um Supermercado Rabelo aí, bom, né? Vamos ampliar essa rede. Gilson Correia, eu queria saber sobre terreno. O pessoal diz que realmente Porto Velho é muito difícil escriturar ou não? É um desafio, né? Em 2010 em diante, Porto Velho foi recebendo do governo federal aquelas áreas de domínio, né, do Estado. Tinha alguns domínios privados e o Estado, a União foi passando para o município e nós começamos a escriturar a cidade. Então, começou a modificar o valor venal do imóvel. Então, o valor venal do imóvel, que era um preço, recebeu a titulação, a escritura e depois recebeu os benefícios do município. Então, a prefeitura vai ampliando as ofertas dos serviços públicos e aí, com a escritura, o terreno vai subir. Então, o valor imobiliário saiu de um patamar baixo para um patamar médio-alto. Então, você adquirir imóvel hoje em Porto Velho não está tão mais fácil quando era lá em 2010 em diante, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você não puder responder, porque não souber, ou não tem problema, porque às vezes não é a tua área. Para escriturar eu sempre tenho uns caras que mexem com documento que diz para mim que não escritura em menos de 1 ano. Você acha que existe aqui em Porto Velho? Tem que demorar esse ano ou tem outro jeitinho? Não, eu acredito assim. Primeiro é a cadeia dominial do terreno. Uhum. Isso é que vai fazer com que ele seja mais rápido ou mais demorado. Então, se você tem a quebra na análise da documentação, a cadeia dominial, ou seja, é a sucessão. Então, você comprou do João, que vendeu para Maria, que vendeu para o José e que hoje é seu. Então, se você tem esse documento em mãos, perfeito, mais fácil, porque a análise fica mais rápida, né? E começando na prefeitura, né? Por quê? Porque você vai trabalhar em cima da comprovação de que aquilo é seu. E depois verificar se essa área que você está adquirindo, ela é passível de regularização fundiária. Se está liberada essa regulação fundiária para você fazer de forma cartorial direta, ou se tem que passar pela Secretaria de Regulação Fundiária do município. Então, existe análise dessa documentação e isso vai demorando de acordo com a necessidade de cada região. Tem uma empresa ali do lado do Mariano ali que comprou em dia desse, já escriturou e tudo, entendeu? É o histórico, né? Muitas vezes você vai adquirir um terreno, ele já tem a escritura. Então, o que você vai fazer? A transação imobiliária acontece no cartório. Você faz o termo de compra, de transação imobiliária dentro do cartório, e ali mesmo já sai averbado em poucos dias, 5 dias, o cartório já te dá o inteiro teor, que é o documento que transcreve todo o histórico dominial daquele terreno. Hoje ainda tem muito terreno grande em Porto Velho, você acha? Não? Tem muito terreno ainda.
o que nós chamamos de vazios urbanos, né? São, muitas vezes, acaba ocorrendo a especulação imobiliária dentro desses vazios urbanos, e antigamente nós chamávamos na prefeitura, voltando um pouco para do meu empregador na prefeitura de Porto Velho, nós tínhamos, quando fui secretário de Fazenda, nós tínhamos lá o IGN, que era, você não tinha identificação de quem é o proprietário, quem eu posso cobrar o tributo, né? Que é o IPTU ou o ITU, que é o Imposto Territorial Urbano, ou do terreno urbano. Então, eu não conseguia executar. E nós fomos, então, começamos a fazer um recadastramento disso, e hoje praticamente não existe mais o IGN, que é o ignorado, proprietário ignorado. Passou-se 20, 30 anos e você não sabia quem era o dono. Hoje não, hoje está mais rigoroso, está mais controlado o sistema do cadastro imobiliário do município. Quando eu falo terreno para botar mais loja, mais mercado, a gente vê que está muito escasso. Amador dos Reis é uma das ruas que o terreno todo é pequeno, não tem estacionamento, é um problema sério em Porto Velho. A 7 não tem, já faz tempo que o comércio já até diminuiu lá, né? Uhum. A Jatuarana também. E a Mamoré ainda tem alguns terrenos bons, mas muito pouco também, né? São regiões as ruas de principais, comércio, boa, hoje tá muito difícil de ter terreno maior, né, agora? Hoje praticamente, quando você pretende fazer um empreendimento, como é o seu caso, né, do ramo de venda, de comércio, do alimentício, que é o supermercado, dificilmente você tem que comprar 2, 3 terrenos, 4 terrenos para você fazer uma fusão imobiliária para você conseguir edificar alguma coisa ou ampliar a sua rede de atividade comercial. Não está fácil, mas em Porto Velho achar grandes áreas. Uma curiosidade também na área de imóveis, sobre leilão. Você já participou, já vendeu coisas que tá para leilão? Não, né, de leilão nessa área ainda não, mas é uma oportunidade. Eu acredito que você tem vantagens na execução judicial, você conseguir adquirir com mais barato, né? E nas condições de que o terreno esteja legalizado também, porque foi para leilão. Mesmo quando o banco pega em garantia, normalmente tem alguma legalidade. Sim, ou não? O banco não aceita, para qualquer financeira, financiar um imóvel ou pegar como garantia, ele exige que seja terreno, propriedades escrituradas. Então, quando está em leilão, mesmo se o dono estiver lá dentro, quando ganha dificilmente com um advogado não vai. Quando vai para leilão, ele é apenas um guardião do patrimônio, já não é mais dele, é da financeira, né? Então, ele é apenas o responsável pelo imóvel. Então a financeira já é proprietária porque ele deixou, por alguma questão, deixou de cumprir a sua obrigação financeira, e o banco já é o proprietário. Então o banco é que executa. Mas tem casos que o banco fala que é obrigado, o cara que compra tem que pagar advogado e tirar o cara, né? Se der algum BO que o cara quiser mais prazo. Esse é discussível, é passível de discussão judicial, né? Porque como é que você vai mandar para o leilão se ele não é meu? O executado, né? Ele pode questionar, mas ele não tem mais o querer. Ele vai ter o prazo, ou então ele paga a dívida e exclui a execução, né? Eu acredito que seja esse o procedimento. Ele está refém de um compromisso financeiro que ele não conseguiu cumprir, então o banco é o proprietário. Então, você não vai agora fazer uma ação para tirar o proprietário. A própria ação, a sentença do juiz é determinante. O oficial vai lá e vai dizer, o novo proprietário é esse aqui, você não é mais proprietário. Se entenda com o banco. Mais um pouco sobre esse assunto de imóvel. Você vendeu já muito, terreno grande, fazenda, o que você vende mesmo? Fala um pouquinho para quem quer comprar aí. Isso, nós temos na carteira, eu trabalho muito na área rural. Né? Rural, né? Rural. Fazendas, sítios, pecuária, essa questão, eu trabalho muito nesse eixo. Alguns imóveis em Porto Velho a gente pega também, né, a área urbana, mas meu forte mesmo é a área rural. No momento está desaquecido. A porcentagem é mais cara do que a dos outros, é mais barato? Legalmente, dentro da nossa resolução do Cresce, ela é 6% para a área urbana e 7% para áreas negociável rural.
Mas geralmente a gente faz uma medida de acordo com o cliente e as coisas andam bem sem nenhum problema. O caro e o barato... É porque às vezes o valor, por exemplo, fazenda de 30, 40 milhões, né, se você pegar aí a 7%, o cara dá um pulo, né? O cliente dá um pulo. Então, geralmente a gente faz um ajuste. A negociação. E tem cliente que às vezes até fala mais, não, se você me vender... Eu pago 10, né? Eu pago 10. O cara quer saber se vende, né? Já encontrei clientes assim, não, se você vender minha área aqui, portanto, eu te pago 10%. E o valor estava bom. Infelizmente, eu não consegui finalizar, mas ainda está na carteira para a gente poder vender. O mercado está meio desaquecido, né? Nessa questão aí para a área rural. O governo federal ainda não definiu a política de reservas, né? Está estanque, está parado essa questão. E muitas das fazendas, sítios, às vezes passaram daquele limite da reserva legal, que até 2008 era 50% e agora é menor, né? Então, assim, é 20%. Então, tem gente que avançou um pouco e estão aguardando como é que vai ser essa política. Porque tem áreas de terra que às vezes você quer pegar e difícil você passar para um cliente, por exemplo, uma área de 100%, 90% desmatada. Como é que você vai discutir, falar para o cliente que não vai ter um passivo ambiental? Ele vai herdar. Se ele adquire, o cliente também adquire o passivo ambiental, a responsabilidade de recuperação. E aí entra uma política nova no governo, é que eu posso adquirir novas áreas para averbar a reserva dentro da minha propriedade sem precisar fazer a recuperação de áreas desmatadas ou a degradada, que chama tecnicamente. Então, aí você entra nesse nível. Então, o mercado desaquece por causa disso. Agora, a baixa da carne do boi também fez com que a terra caísse de preço e aí os compradores também recuam. E agora disparou. Os vendedores recuam um pouco porque não vale a pena vender. E agora deu uma melhorada, então as coisas estão à procura por terras, já começaram. A gente tem uma boa carteira de áreas rurais para poder vender. Tem áreas boas aí, no valor bom, caro ou barato vai depender do local, né? Você quer um sítio, uma média de 700, 600 a R$1.000, R$1 milhão, você acha um sítio bom, terrinha boa. Né? Você acha fazenda boa, a média de quanto? Eu tenho fazenda de 40 milhões. 40 milhões? De 22 e 40 milhões. À vista. Só à vista. Eu não estava fazendo boleto, Alexandre, ainda não. Mas parcelado, de repente... Eu creio, né, que esse ramo de... Às vezes passa até 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vender. Mas quando acerta numa venda boa... Isso, quando a gente encontra o bom cliente vendedor com um bom cliente comprador, a gente faz um negócio que tem que ser ganha-ganha, né? Então, ambas as partes satisfeitas, a gente fecha o negócio. Eu fechei um negócio com um cara aí, ele é meio famoso aqui em Porto Velho. Uhum. Ele disse assim, o negócio só é bom se for bom por 2. Se você não está satisfeito, não vai dar. Ele já matou o jeito, que eu tava doido para vender, ele tava doido para comprar, então... Isso aí. Eu acredito que o bom vendedor e o bom comprador precisa de um bom corretor. Se você é um mau corretor, que quer ganhar a comissão acima das vezes do que é o plano de negócio, aí você percebe, às vezes a própria ganância, às vezes, do profissional que está intermediando, um comprador, pode atrapalhar um negócio entre as duas partes, né? Porque, na verdade, o que nós somos? Nós somos representantes da vontade do vendedor ou da vontade do comprador. Nós unimos as pontas para que eles fiquem satisfeitos e nós acabamos sendo remunerados por isso. Só dar um exemplo aqui de negociação aqui, que eu já vi acontecer. Um exemplo, você está vendendo um sítio de 700 mil. Aí eu falo pro teu cliente lá que eu quero pagar 500. Mas na verdade, eu tô com vontade de pagar 600. Até os 700 eu pago. Mas eu vou jogar um menor aqui para ver se ele aceita. E ele às vezes quer vender por 700, mas ele já vende por 600. Então isso vai ser muito relativo. E tem uns que já dá o preço e não quer conversa. Acontece isso contigo também ou não? Não, tipo assim, tem cliente que diz assim, eu vou vender, só vendo se for por esse preço. Menos eu não vendo. A minha sogra que quando ela vai vender uma casinha, um negócio que ela já vendeu,
ela bota o preço e se o cara reclamar, ela sobe. Então, é um cliente difícil, mas a gente encontra, assim. A gente tem sim, perfis assim. Mas eu tenho... tu corta aí, tá? Temos clientes aí, o Rabelo, que começa com preço e as coisas vão mudando, a saúde vai agravando uma necessidade e acabam assim ajustando os preços de acordo com o mercado. Se você não quer perder, então retira da venda para que você não perca, porque se você coloca na venda e aparecer cliente com oferta, aí fica difícil por você intermediar. Mas às vezes acontece das partes acordarem e você fechar um bom negócio. Tá bom, vamos pro próximo bloco que já deu bastante comentário aqui, mas vamos para o próximo. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gisilade Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Olá, pessoal, estamos com o terceiro bloco e último com o nosso amigo Wilson Correia, corretor de imóveis. Daqui a pouco eu vou comprar uns imóveis dele, né? Se Deus quiser. Vamos fazer bom negócio. Eu acredito tudo na mente. Quando a minha mente acredita, a hora certa vai chegar. Fazenda, eu não estou muito com vontade de investir nisso, não, porque não estou muito empolgado, porque do mato eu já saí, lá do sertão. Parece que eu fico assim, minha mente ainda não está muito acreditando em fazenda ainda não. Mas muito obrigado mais uma vez de tu estar contribuindo com a cidade. Tantos anos de cargo público, eu acho que não só corretor de imóveis, mas você já ajudou muito a população em alguma coisa, né, que tinha que resolver, né? Algum fato relevante que você lembra que ajudou algumas pessoas que você gostaria de contar uma coisa que tu resolveu para alguém, precisa citar nome, que o cara ficou satisfeito? Tem algum caso assim que você lembra? Quando é bom tocar nesse assunto sobre gestão pública, né? Eu estive secretário de Fazenda e quem me conhece, aí os nossos telespectadores, né? No caso aqui, nosso canal do podcast, os ouvintes, quem esteve na prefeitura quando estava secretário, minha porta sempre foi aberta, muito transparente, minha vida, não tenho nada que esconder, e uma das questões que a gente acha que foi contribuído bastante durante o período é exatamente isso, né? Saber atender as pessoas, saber que do outro lado do balcão tem uma pessoa que é contribuinte, e que quer ser valorizado, quer ser atendido bem, que tem um lugar que ele possa estacionar não muito distante do algo que ele vai. Eu acho que a prefeitura precisa amadurecer um pouco mais a valorização do contribuinte. Como secretário de Fazenda, nós conseguimos fazer algumas coisas que minimizasse aquele impacto. Pagar imposto ninguém gosta, né? Paga por obrigação, é porque a lei exige que você pague. Mas tem uns que gostam, não gostam. Eu gosto de pagar. Alguns pagam com satisfação, porque você está tendo o seu retorno, então você paga, né? Então, assim, vamos pegar uma pessoa que vai à prefeitura para fazer um cálculo, vai pagar um IPTU. Aí ele vai num lugar onde não tem estacionamento, o ambiente é desagradável, o atendente não está preparado para atender esse contribuinte, e aí ele fica horas e horas no atendimento, e isso é difícil. A prefeitura precisa amadurecer um pouco, gerando melhor a tecnologia. Eu acho que o sistema tributário hoje favoreceu bastante o sistema de contabilidade. Eu acho que eles são importantíssimos para a vida pública financeira do município, os escritórios de contabilidade, os contadores, os técnicos de contabilidade. Eu acho que eles são muito importantes para a gestão. Acho que a prefeitura precisa se aproximar desses profissionais e simplificar o acesso eletrônico, porque a questão do SEI hoje, que você tira o papel e passa a fazer o sistema online, o sistema eletrônico, eu acho que precisa melhorar, avançar um pouco mais nisso. Eu acho que é um atendimento humanizado, tirar a prefeitura do centro ali de atendimento da Senfaz,
ela precisa estar no centro da cidade, onde todas as zonas se contactam e não tem o sofrimento. Por exemplo, você está na Zona Leste, você precisa ir na prefeitura, você vai aonde, Rabelo? Você vai no centro da cidade. Você vai encontrar estacionamento lá? É muito complicado. É complicado. Você já chega lá, com chuva ou com sol, você vai ter que estacionar 3, 4 quarteirões longe do centro. Eu acho que isso aí amadurece um pouco. Eu acho que o atendimento humanizado, eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que isso vai acontecer daqui para frente. Você acha que com o novo chefe, que agora vai ser outro prefeito, a nova gestão, a gestão anterior que está largando agora em dezembro, o que você tem a dizer dos últimos anos? Como é que tu está na expectativa com o novo? Você acha que vai mudar para ti alguma coisa ou não? O que tu acha desses 2 últimos agora? Vou nem falar dos antigos, não. Roberto Sobrinho, etc. aí, porque eu não quero me meter nesses para trás, eu quero ver o futuro. Agora e o futuro. Eu acredito, Rabelo, que o Wildon fez o seu papel. Acho que quando ele usou o termo, né? Porto Velho deixou cuidar de você, eu acho que ele conseguiu o tento, né? O êxito em vários setores aí, como infraestrutura da cidade, asfalto, a unidade de saúde. Então deu uma melhorada, né? Ninguém é perfeito e o tempo é curto. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer em 4 anos, depois eu venho mais 4 anos, você vai terminar a gestão e ainda faltou alguma coisa. Então isso é passado de herança para o próximo gestor. Eu acho que o Wildon teve os seus êxitos, né? O meu chefe atual teve os seus êxitos, né? De trabalho. Eu acho que ele conseguiu atingir algumas metas, boas metas de propostas de campanha lá atrás, quando ele foi eleito e depois reeleito, conseguiu trazer bons trabalhos. E o novo chefe agora pega, o Léo Moraes pega uma prefeitura em andamento, tem as virtudes que vão ser aproveitadas e outra ele vai ter que construir ou reconstruir. Isso é normal quando está entrando um novo prefeito, né? Muito parabéns pela resposta, mas eu gosto de botar o cara no desafio. Eu sou curioso. Então manda. Qual seriam os próximos 5 nomes a candidato que tu acha que tem chance de ganhar, na tua opinião, para governador? Eu quero saber quem é os 5. Para 2026. 2026 vai ter 5 candidatos. Você chuta 5 que tu acha possível. Essa é boa, hein? Essa você me pegou. Eu também não. Por ser público, está politizado. Para governador, nomes. Eu acho que o Wildon Chaves, ele sai... Wildon é um dos candidatos fortes. É um dos candidatos fortes. Eu acho que ele sai bem. Quem vem ele mais? Sai bem. Cassol? O Cassol é um bom candidato. Eu não sei se ele consegue se habilitar para a candidatura, né? Tinha chance de ganhar? Assim, o Wildon tem, ele isso também tem. Candidato. Ele tem sua base, o interior, tem sua base. O Wildon Chaves, ele sai na frente pela gestão de Porto Velho e ele é presidente da Aron. Então ele vai transitar em todos os municípios. Fala em outros nomes aí, que eu já vejo na rua falar. Eu só quero ver se ele encaixa com o teu pensamento. Terceiro nome que seria um bom candidato. Fala numa vereadora aí, fala num deputado federal aí. Não sei se... Eu vejo falar nesses 2 nomes. Coloca aí Fernando Máximo. Eu vi falar nesse nome. Fernando Máximo, ele teve uma... No começo, ele era o favorito, né? Popularmente. Ele já fez uma boa gestão como secretário, saiu bem, foi historicamente um dos mais votados, né? Dentro de Rondônia e saiu bem e está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele é um forte candidato. Tem mais outros? Sérgio Gonçalves. Olha, o vice-governador, se o Marco Rocha sai a senador, acredito que o Sérgio venha a eleição, né, que é o vice-governador. Mas eu não tenho nada de certo ainda sobre isso, né? Tem mais um nome ainda? Tá faltando um aqui. De Valcir Rabelo. Não, eu não. Não tô fora. Eu diria... Eu acho que esses 4 são bons nomes. Eu não sei se viria algum do interior, lá da Zona da Mata, do Cone Sul. Eu não sei. Se comenta que o Fúria, de Cacoal, é Fúria, né? Fúria. Ele tem algumas pretensões. Eu acho que um bom nome aí, sabia que um cara que é bom, é tranquilo,
é um empresário bem-sucedido, já esteve no meio político, chama-se Neudi. Neudi, ou ele é candidato, ele é um bom vice-governador. Sabe, eu acho que Neudi é um bom nome. Fala-se que o Confuso vai se candidatar de novo? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu não me candidataria pelo nome. Ele é um excelente político, eu acredito. Em escola política, o Confúcio dá aula. Mas eu não sei se pela idade. Mas de repente, questão, né, a gente está colocando algum nome que a população fala, mas de repente pode surgir aí a própria Mariana, que já perdeu, outras pessoas, né, que perdeu a eleição, que surge do nada. O mundo muda toda hora, né? Quem que diria que o Wildo ia ganhar para prefeito na época e ele veio de não sei de onde? Então, Roberto Sobrinho tinha 4% e ganhou. Partida por o sangue, né? Saiu ele e o Boi na época. E ganharam as eleições. Mas 2026 está bem aí, então a gente pensar que o cara não tem que pegar alguém que já foi. Eu vou falar um bom candidato para deputado estadual. Rabelo. Não. O nosso entrevistador aqui, Rabelo, é um bom nome também a ser analisado pela vida política aqui de Rondônia. É uma vereadora mais votada, como é o nome dela, eu esqueci. A Silvia, não sei o quê. Silvia Cristina. Disse que ela tá... Eu ouvi falar também que a Silvia tem... Não, eu ouvi falar que ela tem pretensão a senadora. Senado. Mas já que nós Foi o que se falou por aí, né? As bocas miúdas, como diz o Gil. Só que nós dois não vamos ser candidatos. Pelo menos a governador é certeza. Eu também não sei, porque as coisas mudam daqui para lá, vamos fazer um ping-pong, porque esse negócio de política, vamos pensar que nós vamos querer disputar já governador. A pergunta do projeto dele para 2000. 2026 está bem aí. Eu acho que o nome de Wilson Correia e Rabelo são bons nomes. Estão à disposição. Sabe, o grande mal, às vezes, Rabelo, é que o bom caráter, a boa pessoa, o bom homem, o bom pai de família, o bom cristão, cruza os braços e fica esperando o nécio, o malfeitor. Esse cara acaba chegando na política e a gente fica depois reclamando. Eu acho que é um momento de se pensar assim, de chegar num patamar da gente pensar como é que se ocupa espaço por pessoas de boa índole, que quer fazer o bem. E eu penso assim, não sei se Deus me permitirá sair candidato de novo, porque já fui candidato a vereador em Porto Velho. Era um momento muito difícil, como eu já falei. Mas se Deus me permitir ser candidato, eu digo para você, é um mandato. Porque isso não pode ser tido para a pessoa. Tem gente que tem orgulho, Rabelo, de falar, eu estou há 4, 5, 6, 8 mandatos. Gente, você não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser político, porque isso não... Se fala que isso é profissão, eu acho que você tem que contribuir e sair do meio, dar espaço para outro. Por quê? Porque quando você se candidata, você diz, eu vou me candidatar por determinada proposta de trabalho. Se você concluiu no teu primeiro mandato aquela proposta, diga à população, estou prestando conta, eu fiz o que prometi e estou encerrando minha carreira. Por quê? Porque perpetuar na vida pública não quer dizer que você é bom, não. Nem sempre é. Às vezes é, mas na maioria não é. Você vai fazendo conchavo, vai aprendendo as artimanhas da política e vai fazendo aliança. Você xinga o camarada durante a campanha e na outra você está abraçado com ele. Eu acho estranho a política assim. Ou você tem uma linha de projetos, por exemplo, dando deixa aqui, você pode trabalhar um eixo, educação, por exemplo. Se você atingiu tua meta como político e fez aquilo que você prometeu, acho que está na hora de você encerrar e dar espaço para outro que possa ter novas ideias. Porque senão, aí você vem, não, agora quero ser reeleito porque eu vou trabalhar na saúde. Né? E todo mundo trabalha nesses eixos. Deputado federal. Muitos são eleitos sem proposta nenhuma. As pessoas votam, às vezes, no deputado federal porque não tem quem votar, vota por afinidade, por grupo. Pega um nome aí, me diz um nome que trabalhou por projeto. Silvia Cristina trabalhou no eixo da saúde e continua trabalhando. Aí eu defendo. Máximo trabalha no eixo da saúde também. Está trabalhando. Me fala outros nomes que você falou assim, foi eleito e o camarada falou que ia fazer isso e está fazendo. É vazio.
muitos dos votos para deputado federal vem por afinidade, é por simpatia, é por grupos e não por projetos. Fica solto. Aí você não sabe o que a pessoa está fazendo, como são 8 vagas e você não sabe o que a pessoa defende. Se é uma fundiária, né? Se é a questão de eixo de meio ambiente, o que você faz? Né? Não dá para você fazer tudo, mas né, trabalha em cima disso. O comércio precisa de representante. Rabelo. Para nós terminar o nosso podcast de hoje, que o tempo corre rápido e a gente não quer prolongar muito os caras aproveitar bastante para perguntar mais outras coisas sobre outras pessoas que vão vir aqui. Fala um pouquinho sobre vida, bate-bola, rapidinho. Vida. O que é vida para você? A vida para mim é Deus. Sem Ele não há nenhuma perspectiva. Uma missão. A minha missão logicamente, é fazer a vontade de Deus. Eu quero pregar mais o Evangelho. É a minha vida para mim agora e a minha missão é fazer alguma coisa em prol da população para poder ajudar as pessoas. Mas não é político não, tá? Não. Família. Família é a base de tudo. E trabalho. Trabalho é poder contribuir um pouco mais enquanto não me aposento. Depois eu vou trabalhar em outros eixos. Uma paixão. Sou louco por futebol. Sou paixão por comunicação. Eu gosto de futebol também. Sonho. O sonho é poder ajudar mais pessoas que precisam. Isso não é precisar ser rico, mas ter disposição para ajudar. Saúde. Saúde. A saúde é fundamental para que tudo que nós conversamos no bate-bola, eles possam acontecer e ser realizados. Na saúde, só para motivar você que não gosta de exercício e correr, saúde é mais importante que tudo. Se você não tem saúde, você não tem nada. Atividade esportiva, caminhar. Já tô doidinho para correr, tô só esperando dar 6 horas. Olha aí. É casamento. O casamento, para mim, a família, a base o eixo do início da vida, do meu projeto foi a minha esposa. Hoje o que tenho foi fundamental. Não tinha projeto nenhum, mas quando eu conheci eu tinha um ventilador. Hoje nós temos uma boa família, uma boa casa. Isso não é prosperidade, isso é projeto de vida. Tem mais ventiladores também. Tem mais ventiladores agora. Religião. Sou batista, convicto na minha fé e Deus é a minha prioridade. Uma palavra para resumir, a palavra amor. Dedicação. Amor, eu sempre falo para as pessoas, amor é o que Deus fez por nós, dar o seu único filho para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Pode deixar aqui muito obrigado. Pode deixar a sua rede social aqui, que o Alexandre vai anotar aí. Sim. E bota aqui embaixo, Alexandre, ele vai falar qual é a sua rede social, para saber alguma Eu trabalho, eu mais visualizo do que edito, né? Então, mesmo sendo corretor de imóvel, eu trabalho muito mais na rede do WhatsApp, das publicações. Mas o meu Facebook é Wilson Correia, né? É wilsoncorreia.ro e o Instagram é Wilson Correia PVH. Wilson Correia PVH. Isso. E o telefone, se quiser deixar também, para quem quiser vender imóvel, tá aí. Qual o nome? Se quiser fazer contato, nós temos alguns imóveis rurais. Deixa um número aí. E alguns urbanos, 69992688668. Muito obrigado, pessoal. Terminou mais um podcast Rabelo. Estamos de volta na próxima semana. Obrigado pelo espaço. Saiba tudo sobre o podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.